Antes de abrir a palavra e para compartilhar com os irmãos, queria, como gosto de fazer sempre, cada vez que tenho a oportunidade para falar com os irmãos, fazer um pequeno resumo do que tem-se passado lá no Instituto e das coisas boas que Deus tem feito. Temos tido agora professores espetaculares, grandes homens de Deus que têm-nos ensinado tanto. Digo-vos mesmo, irmãos, tem sido um tempo tão abençoado naquele lugar. Nós podemos aprender, temos pessoas com muita experiência no ministério, pessoas que têm vivido muito com Deus e que nos têm muito a ensinar. E nós sentimos lá mesmo como pequeninos, que nós ainda não vivemos nada com Deus e que temos tanto para aprender. Tem sido um tempo muito bom. Eu agradeço muito as ajudas dos irmãos, tanto financeira, tanto em oração. E quero-vos dizer que não é tempo perdido aquele tempo que nós estamos lá. Porque quando nós saímos de lá, nós saímos mais preparados, mais fortes e mais revestidos do poder de Deus. Amém? Então, eu hoje gostava de falar. Os irmãos lembram-se da última mensagem que eu falei com os irmãos? Não, muito bem. Sobre o livre-arbítrio. Os irmãos estão lembrados? O livre-arbítrio, a queda do homem, a escolha do livre-arbítrio, a escolha errada do homem e as consequências dessa escolha. E hoje eu gostava de ver um prisma um pouco sobre isso. Uma continuação, poderíamos dizer que é quase uma continuação. Não é uma continuação, não foi de propósito, mas até tem um seguimento lógico. Então eu gostava de falar, Deus, após a queda, Deus ele não desistiu do homem. Não desistiu. E nós vemos isso porque Deus ele continua a falar com o homem. Ele continua a abençoar o homem. E ele continua a ajudá-lo. Nós vemos isso, se nós formos ver em Gênesis, o Deus não desistiu do homem. Logo porque ele deu-lhe uma promessa. Ele disse, olha, virá um homem que pisará a cabeça da serpente e vencerá. Ele deu logo ali uma promessa do Messias. Ele disse, eu não desisti de vocês. Ponto final. Eu não desisti. Não é porque vocês não me escolheram, eu não vou desistir de vocês. E então, Deus dá logo aquela promessa. E de seguida, mas o homem, como ele é, e com a sua tendência natural para fazer o mal, que todos nós temos, que é natural, é o que nós mais gostamos de fazer, é o mal. Quantos gostam de fazer o bem? Naturalmente, sem ser obrigado. Alguns gostam, graças a Deus. Eu também, de vez em quando, também gosto de fazer o bem. Mas a minha natureza normal é querer fazer o mal. É querer fazer o mal. A minha natureza, aquilo que eu mais gosto de fazer é, se for preciso, se diz uma regra que eu não posso fazer aquilo, então eu vou fazer o contrário. Que é dar-me gozo. E é mesmo isso, é natural do homem. E Deus queria ter um relacionamento com o homem. Mas o homem não queria isso. E foi-se afastando cada vez mais de Deus. Até que chegou a um ponto que Deus quis destruir toda a terra. Deus estava a tentar tratar com o homem, a tentar ver se conseguia novamente criar um relacionamento com o homem, mas não estava a conseguir. O homem estava a ser tão depravado, estava a seguir tanto o seu desejo, os seus desejos de fazer o mal, que estava-se a desviar tanto de Deus, que Deus pensou, bom, este homem já não há mais solução para ele, eu vou destruir toda esta terra, vou mandar chuva do céu, vou destruí-lo tudo. Está lá em Gênesis 6, se os irmãos quiserem abrir, está lá, Deus queria destruir tudo. Mas Deus encontrou um homem ainda fiel a Deus, Noé. E por ele escolheu Noé para dar continuidade à humanidade, destruindo tudo o resto e continuando para aquele homem fiel. Mas novamente nós vemos que o tratamento de Deus com a humanidade inteira não estava a dar. E eu fiz-me uma pergunta para mim próprio. Porquê que Deus escolheu um povo só? Porquê que Deus escolheu um povo? Nós vemos que depois, continuando, nós vemos que Deus escolheu um povo singular. Nós que sabemos Israel. Israel foi escolhido por Deus. Mas porquê? Porquê que Deus escolheu Israel? Porquê que Deus escolheu um único povo para tratar com ele? Porquê? Porquê que fez uma aliança só com um povo? Havia tanta gente na terra. Porque Deus ele viu que não dava, através desta humanidade toda. Ele já tinha tentado uma vez, foi até Noé, teve que destruir tudo, começou por Noé. Ele tentou novamente tratar com toda a humanidade. Eles rebelaram contra eles, tentaram-se provocar a Deus, fazendo a Torre de Babel, que está lá no capítulo 9 e 10. Eles tentam construir a Torre de Babel, que era para fazer testar a Deus, estavam a ser rebeldes a Deus, que Deus tinha dito, espalhai-vos e enchei a terra. E eles não, nós vamos ficar aqui, vamos estar todos juntos, vamos fazer uma torre e vamos tocar os céus. Era a tentativa deles.
E Deus viu novamente, bom, vamos confundi-los todos, vamos aqui trocar as línguas deles, e cada um ficou a falar uma língua diferente, então aí eles espalharam-se. Mas aí Deus começa a tratar de uma maneira diferente. Ele viu, não dá para tratar com o homem todo, é demasiado, eles são... esta raça de homem está difícil demais, então vamos tratar com um homem sozinho. E não, eu gostava que os irmãos abrissem em Gênesis 12. Em Gênesis 2, Deus escolhe um homem por o qual ele iria abençoar, por o qual ele ia tratar toda a humanidade. Era esse o propósito. Em Gênesis 12, o versículo 1, Gênesis 12, 1 diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Nós vemos um homem escolhido por Deus. Deus escolhe tratar com um homem singular. Eu vou escolher Abraão. Se nós formos ver, se nós formos pensar, porquê que Deus escolheu Abraão? Abraão ele vinha da descendência de Sem, do filho de Noé, vinha da descendência semita, ele era semita, ele vem da descendência de Sem, e nós não vemos uma explicação plausível, ou uma escolha assim. Porquê Abraão? Abraão até, nós estudando um pouco mais da história e estudando mais a fundo, nós conseguimos ver que o pai de Abraão, ele era pagão. Ele servia a vários deuses. Ele tinha uma família que servia a vários deuses. Então nós vemos, porque é que Deus quis tratar com Abraão? Não há uma razão assim plausível, mas há uma razão porque é que escolher um homem. Não qual o homem, mas porque é que Deus escolheu um homem. Porque Deus queria tratar agora, por um homem, Ele queria tratar toda a humanidade. Ele viu, por toda a humanidade, para tratar ao mesmo tempo, não dá. Então eu vou escolher um homem. E por esse homem, por esse povo eleito, eu vou tratar toda a humanidade. Era esse o propósito de Deus. Porque se nós vemos as promessas que Deus deu para Abraão, nós vemos isso. Primeira promessa para Abraão, de ti farei uma grande nação. E Abraão não tinha filho algum. Mas Deus prometeu, de ti farei uma grande nação. Nós vemos que Abraão, até muito tarde, ele nunca teve um filho. E ele pedia a Deus, e Deus mostrava, estás a ver as estrelas do céu? Serão como as estrelas do céu, que não dá para contar. Assim será a tua descendência. Mas Abraão não conseguia entender, como é que vai ser se eu nem tenho um filho? Abraão nem tinha um filho, mas Deus prometia. E nós vamos ver que aconteceu mesmo. Mas te abençoarei. Abraão era um homem abençoado, tremendamente. Ele era um homem rico, um homem com grande riqueza. Vemos que ele levanta-se em guerra contra 4 reis da altura. E ele vence esses 4 reis. Ele era um homem abençoado por Deus. Ele era também, o teu nome será engrandecido. E nós vemos, por todo o mundo, Abraão é conhecido. É raro quem nunca ouviu falar de Abraão. Os muçulmanos têm Abraão também como o pai da fé, para eles. Todo aquele zona oriente conhece Abraão. O ocidente conhece Abraão. Todo o mundo conhece Abraão. E Deus prometera isso para ele. O teu nome irá ser agradecido. Através do quê? Através de Deus. Porque Deus iria abençoá-lo e iria ser conhecido por todo o mundo. E estas 3 promessas, estas 3 primeiras promessas iniciais, são específicas para Abraão. Específicas para ele. Estas iriam ser para ele. Mas Deus fez mais 3 promessas. Que essas 3 promessas seriam para a sua descendência. Abençoarei aqueles que te abençoarem, primeira promessa. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui é que eu gostava de enfatizar esta terceira promessa. Deus queria tratar a humanidade por um homem. Porquê? Porque eu vou-te abençoar e através de ti
todos vão ser abençoados. Porquê? Porque através da descendência de Abraão viria o Messias. Aquele que deveria morrer por nós e daria-nos a salvação. Amém? Amém? Acho que é a razão suficiente para nós dizermos amém. E através desta nação. Mas qual ia ser o mecanismo para que todas as nações fossem abençoadas? Qual seria o mecanismo? Como é que Deus queria fazer isto? E nós vemos, Deus tratou de um povo que muito grande, que cresceu muito. Diz que depois, quando eles foram para o Egito e sediaram-se lá, nós conhecemos a história, foi Jacó, o seu filho José foi para o Egito, e depois eles foram para lá por causa da fome, e lá eles sediaram-se. E através passadas algumas gerações, eles tornaram-se escravos. Mas dizem que eles eram tantos, que os egípcios temeram que eles crescessem demasiado e os egípcios é que passassem a escravos. Então eles puseram um jugo pesado demais sobre os hebreus. Só para nós termos uma ideia, eram mais ou menos 3 milhões de habitantes os hebreus lá no Egito. 3 milhões. Eles tinham crescido de uma forma tremenda. Realmente estava-se a cumprir o que Deus tinha falado a Abraão. A tua descendência, como é que é? De ti farei uma grande nação. E realmente estava a acontecer. 3 milhões não é pouco. Não é pouco, eu acho que não. Portugal tem 10... São 1/3 da população portuguesa. Só para nós vermos. E naquela altura, por isso era um povo temido. E então Deus começa a tratar com esta nação. Deus começa a mostrar que Ele vai abençoar esta nação. E através de os abençoar, Ele ia engrandecer de tal maneira a nação de Israel, que os outros povos iriam ver à sua volta que aquela nação realmente era tão abençoada. Porquê? Porque tinha um Deus tão grande. Mas os israelitas, eles não perceberam isso. Os israelitas não entenderam qual é que era a verdadeira missão que eles tinham. Porque é que Deus tinha-os escolhido? Eles não entenderam. Deus tinha-os escolhido para que eles fossem abençoados, para depois abençoar os povos todos que estavam à sua volta. Não era para que eles ficassem com a bênção para eles, para que eles ficassem virados para si próprios, que eles olhassem só para o seu umbigo. Não, Deus abençoou-nos só a nós, a bênção é só para nós é que somos os escolhidos, nós é que somos o povo eleito e acabou. Nós estamos fechados aqui. E isso faz-me lembrar muitas vezes o que está a acontecer com a igreja hoje. Nós queremos as bênçãos só para nós queremos que o evangelho é só para nós e nós queremos que a palavra de Deus e o poder de Deus fique só para nós. E isso assusta-me, porque nós estamos a cair no mesmo erro que aconteceu com o povo de Israel. E Deus deu determinadas regras para Israel. Quando nós vemos, depois da saída do Egito, quando eles vão para o Monte Sião, né? Monte Sinai, Deus dá um monte de regras. E Deus faz uma promessa. Faz uma promessa que era, se vocês obedecerem estas regras todas que eu estou-vos a dar, eu vou-vos abençoar. Mas se vocês desobedecerem, eu vou-vos amaldiçoar. E estava uma condicional. Se vocês obedecerem, eu vou-vos abençoar. Se vocês desobedecerem, eu vou amaldiçoar-vos. E nós vamos ver como é que isso está bem escrito. Porque isso vai ter uma relevância bastante grande depois na história de Israel. Levítico 26. Em Levítico 26, no versículo 33, todo o capítulo 26 fala sobre a obediência de Israel e as consequências da desobediência, mas eu quero pegar só nesta parte final, o 33, 34 e 35, porque essa aí era a máxima das consequências quando eles desobedecessem tanto que Deus iria acabar por fazer aquilo. Era o máximo que chegou a acontecer, mas nós vamos ver, estava predito, estava já mencionado. Eles não fizeram porque eles não conheciam, eles fizeram já sabendo as consequências do que iria acontecer. Levítico 26, 33 diz: espalhar-vos-ei por entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada,
e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará os seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou os vossos sábados quando habitais nela. Aqui Deus já estava a predizer o que é que iria acontecer na desobediência deles. Que se vocês, tanto vocês desobedecerem, vocês não quererem saber de nada da minha lei, da minha palavra, isto aconteceu com vocês. Eu vou-vos espalhar por toda a terra, vocês vão ser escravos das outras nações e vocês não vão ter a vossa liberdade. Já estava a ser predito, já estava a ser mencionado. E eles sabiam disso. Por isso, quando o Império Assírio e o Império Babilónio invadiram Israel, eles já sabiam porque é que estava a acontecer aquilo. Eles sabiam, eles tinham noção, porque eles estavam a falhar no propósito que Deus tinha nos dado. No propósito que era que as nações se voltassem para eles, que as nações, através deles, através da obediência a Deus, fossem abençoadas. Era um movimento, se nós pensarmos de como é que seria essa missão, era eles sendo abençoados e os povos a virem ter com eles, os povos virem em direção deles, os povos serem atraídos a eles e assim dizendo, atraídos a Deus. Através deles fossem atraídos a Deus. Mas isso não estava a acontecer por causa da sua grande desobediência, por causa dos seus erros, do seu cair, por a sua idolatria, eles virando-se para o Baal, para o Deus Baal, eles estavam sempre a cair no mesmo erro. E chegou de tal maneira que realmente o povo de Israel ele foi levado em cativeiro. Ele foi levado. Aconteceu que estava em Levítico 26, passado muitos anos, passou muitos anos, mas eles continuaram a observar a lei. E eles sabiam das consequências, eles sabiam, e isso aconteceu. Deus pôs a sua palavra em ação. Deus não passou em branco, não deixou passar. Vocês desobedeceram? Eu avisei. E aconteceu. O povo de Israel foi primeiro e depois o povo de Judá, a seguir com a Babilónia, foi também cativeiro. Eles ficaram em cativeiro. E mais tarde, quando eles voltaram, Deus deu libertação durante 70 anos. Eles estiveram em cativeiro. E eles voltaram para a terra. Mas eles voltaram de uma forma tão má. A terra deles tinha sido devastada, como estava dito. As suas cidades desertas. O povo de Israel tinha sido tão abençoado antes, quando eles tinham sido obedientes. Eles tinham um templo lindo, lindo, que o rei Salomão tinha construído. As suas cidades eram espetaculares, porque Deus abençoava-nos. E quando eles foram para o cativeiro, e quando eles voltaram, eles veem a terra, as muralhas queimadas, o templo derribado, a tristeza no coração deles. E aí, o povo, finalmente, ou não, eles caminharam no sentido de nós não vamos desviar-nos mais, nós vamos prevalecer. Eles, depois de levarem o castigo de 70 anos, eles perceberam, realmente Deus não brinca. Deus não brinca em questão da obediência e desobediência, Deus não brinca. E nós vamos fazer ali à risca. E eles fizeram tão à risca que chegou ao extremo demasiado. A fazer coisas que não estavam na lei até, e essas coisas todas, como nós sabemos que os fariseus acabaram por fazer. Mas nesse tempo, quando eles voltaram, diz que na plenitude dos tempos, no domínio do Império Romano, em que já, se nós não temos ideia, mas que a sociedade era tão desenvolvida, quase praticamente mais que hoje. Não a nível de tecnologia, mas em questão de sociedade, eram tão parecidas com hoje. Multicultural, várias etnias juntas. Um império que era tão parecido com hoje. E diz que Jesus, uma criança, nasceu em Belém, no ano 0. Foi o ano 0 porque é datado porque Jesus nasceu. Jesus nasce, que vem mudar a história. Jesus vem mostrar vem mostrar a Israel aquilo que eles não conseguiram fazer. Aquilo que, por causa da sua desobediência, eles não conseguiram fazer. Eles não conseguiram atrair as nações à sua volta para Deus. Eles não conseguiram. E eles não queriam. Até porque eles achavam os gentios
povo inferior, achavam as outras nações povos inferiores, que eles eram superiores. E por causa disso, Jesus vem para tratar com todas as nações. Jesus vem derribar todo aquele pensamento que nós, Israel, é que somos os melhores, nós é que somos o povo escolhido, mais ninguém pode saber de Deus, é só para nós. E Jesus vem derribar todas essas coisas. Jesus, quando Ele vem mostrar em obediência que era possível viver aquela lei. Era possível. Só Ele é que cumpriu a lei. Ele mostra que realmente só Ele é que podia cumprir a lei. E Ele cumpriu à risca tudo. Tudo. E Ele vem demonstrar a Israel: vocês falharam, mas há uma nova oportunidade. Mas eles rejeitaram. Israel voltou a rejeitar a Deus. Eles disseram: não queremos, nós não queremos essas tuas regras, nós não queremos agora isso que tu estás a demonstrar, nós rejeitamos, nós não te consideramos, nós não queremos saber aquilo que tu estás a dar. Mas como há um remanescente fiel, que ouviu a palavra de Deus e que mostrou: vamos mostrar ao mundo que Deus é real. Deus é vivo, que Deus morreu por mim e por ti, que Deus Ele está preocupado com cada um de nós. Ele quer tratar com todos. E a partir daí, Deus vai tratar novamente com uma nação, mas não uma nação, com um povo, não com uma nação, com um povo escolhido por Deus. Um povo que é a igreja de Deus. Aí mudou a estratégia. Deus mudou a estratégia agora. Quando eu tentei tratar com uma nação, Deus quis tratar com a nação que era de fora para dentro. Eles é que tinham que vir ter com Israel. Eles é que Deus exaltava o Israel para que eles fossem ter com Israel. Agora Deus mudou a estratégia. Agora não vai ser atraídos. Agora vocês é que têm que ir. Agora vocês é que têm que ir. Não vai ser mais centrífugo, se não estou em erro, centrífugo, vai ser para fora. Vocês têm que ir para fora, vocês têm que ir lá para influenciar. E nós vemos isso em Atos. Nós temos várias passagens com essa missão, com a missão mudada. Temos 3 textos com a missão. Se a gente tiver dúvida que realmente essa é a missão que Deus nos deu, nós temos 3 sítios para confirmar que realmente essa missão é para nós. Se os irmãos abrirem Atos 1:8, nós temos em Atos 1:8, temos em Marcos 16:15-16 e temos em Mateus 18:20. Eu não vou abrir todos, mas se os irmãos quiserem abrir e ler e verem, realmente estão lá as 3 vezes. Jesus disse e foram registados 3 vezes, que era para ter a certeza que está lá, que não é engano. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Agora a estratégia mudou mesmo. Olha, se vocês quiserem ficar só em Jerusalém, está mal. Vocês têm que ir em Jerusalém, têm que ir para a Judeia, depois para Samaria e depois até aos confins da terra. Não podem mais ficar fechados para vocês. Era o que Jesus queria dizer. Vocês não podem mais ficar fechados. Não pode ser só para vocês. Mas o Deus estava a tratar ainda com os israelitas. Eles ainda estavam ali. Está bem, nós vamos. Porque os discípulos, eles eram do povo da descendência israelita. E eles estavam ali ainda meio fechados. Vamos. Depois Jesus disse para a gente ir. Realmente a gente tem que ir. E os irmãos sabem quanto tempo é que foi necessário para que eles fossem de Jerusalém para Jerusalém, Judeia, para a Samaria? Quantos anos? Se nós formos ler os textos, parece que foi ali rapidinho. Faz ali capítulo 6, Atos 7, Atos 8, já está na Samaria. Parece que foi rápido. 17 anos. Vejam só, aquilo estava tão entranhado, aquela influência israelita estava tão entranhada que a igreja, quando ela apareceu, ela conseguiu despoletar através dos discípulos, que Jesus deu essa tarefa. Eles demoraram 17 anos. E foi difícil, porque foi só com perseguição é que eles saíram.
Por isso, vejam, estava tão entranhado este pensamento israelita de que nós não vamos, é só para nós, é só para nós. E foi Deus que teve que tratar bem com aquilo. Foi 17 anos ali em banho-maria, para ir tratando ali com calma, vamos moldando aqui as coisas. E lá eles conseguiram ir. E eles conseguiram sair, eles conseguiram trazer esta missão que é para todos nós, que era para a igreja toda. E é para nós também. Deus começou a tratar com um povo, não deu, Ele está a tratar agora com outro povo, com uma missão diferente. Com uma missão diferente com um objetivo igual, que é alcançar todas as nações. Deus, desde o início, Ele sempre quis tratar com todos, Ele sempre quis salvar a todos. Os mecanismos é que foram diferentes. Deus vai tratando e vai fazendo de maneiras diferentes, vai se revelando de maneiras diferentes. Deus é sempre igual, mas de formas diferentes. E Deus quis tratar agora com o povo e igreja de maneira diferente. E por isso a igreja saiu e foi. E com isso eu queria mostrar três características de uma igreja pentecostal. Sim, porque uma igreja pentecostal não é só barulho, irmãos. Uma igreja pentecostal não é só barulho, não é só ali o que nós gostamos de dizer, cheios do Espírito Santo. E nós somos cheios do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. E realmente, mas não é só isso. Uma igreja pentecostal tem outras tarefas também. Não é só isso. É também, mas não é só. E se nós formos ver, uma igreja pentecostal é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que vai, uma igreja que faz evangelismo. É uma igreja que quer alcançar outras pessoas. Porque por isso mesmo é que Jesus disse em Atos 1, que quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Como é que nós vamos ser testemunhas de boca calada? Não dá. Não dá. Nós só somos testemunhas de alguma coisa quando nós falamos. Nós só somos testemunhas falando, olha, vocês sabiam disto. Estou a ser testemunha de alguma coisa que aconteceu. E os discípulos eles foram encarregados disso. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão contar todas as coisas que eu fiz. Como é que eu vivi. O que é que eu fiz por vocês. Como eu morri na cruz por vocês. Como eu ressuscitei ao terceiro dia. Vocês vão contar essas coisas. Porque em mim há salvação. Em mim não, em Jesus. Não vamos tirar as coisas fora do contexto. Não é? Só para os irmãos entenderem. Então, é necessário fazermos isso, é necessário nós sermos testemunhas de Jesus. Uma igreja pentecostal é uma igreja evangelística. E se nós tivéssemos dúvidas, nós podíamos continuar a ler aquele texto que a Abigail leu, em João 17, Coração de Jesus. E eu gosto tanto daquele texto. É um texto que toca bastante. Eu gostava de ler. É um bocadinho extenso, mas eu gostava que lêssemos tudo, para nós entendermos a profundidade que Jesus estava a orar. Como Jesus orou perante o Pai. Como Jesus ora, e nós podemos ver refletido aquele amor tão grande. Em João 17, os irmãos já abriram? Amém. Então vamos ler. Desde o 1 até ao 26. São alguns versículos, mas vamos ler e vamos estar atentos realmente àquilo que Jesus orou, como Jesus orou ao Pai. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu a te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica o meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti,
Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e que creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardai-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, e assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala ao mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Nós vemos esta oração de Jesus. E eu acho interessante, porque no capítulo 16 ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não te peço que tu os tires do mundo, mas que os guardes. Eu quero que como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Nós vemos aqui que Jesus está a dizer: olha, eles não são deste mundo, mas eles vão ficar aqui para que eles vão ao mundo e sejam minhas testemunhas. Eles são odiados pela tua palavra, como diz no capítulo 14. Por isso guarda-os, porque eles não são deste mundo. As pessoas não vão compreender eles, não vão os compreender. Jesus estava já a predizer as perseguições que ia haver. E eu amo tanto quando Jesus ele mostra um amor tão grande nesta palavra, um cuidado tão grande. Quando ele fala, eu neles, eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Jesus, ele queria que nós nos amássemos uns aos outros. E essa para mim é a segunda característica da igreja. Nós sejamos união. Não só nós transmitimos a palavra, mas que, como Jesus estava a dizer, que ao nós sermos um, que as pessoas reconheçam que Jesus faz parte da nossa vida e que realmente Ele veio a esta terra e Ele veio para transformar vidas. Ele veio para transformar homens, para dar uma segunda oportunidade, para dar uma oportunidade de vida, para uma vida eterna. Amém? E essa, para mim, é a terceira característica. A segunda característica. A terceira característica, que está relacionada com a primeira e a segunda, é realmente nós temos de ser um povo cheio do Espírito Santo. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir evangelizar, nós não vamos conseguir sermos um, porque é o Espírito Santo que nos une uns aos outros. É o amor que o Espírito Santo dá-nos através de Jesus Cristo, que nos faz unirmos uns aos outros. E isso é só estando cheios do Espírito Santo.
Por isso nós necessitamos de falar com Deus, orar, buscar mais, de nos juntarmos para orar, para nós estarmos na presença de Deus, para buscá-lo mais. E isso vai criar união dentro da igreja. E os tempos de convívio vão ser espetaculares. Os jovens que estiveram aí no retiro, não foi espetacular? Não só as reuniões, mas como também o convívio, porque nós estamos aqui juntos, nós vamos criando uma amizade e com Jesus as coisas são diferentes. Nós não precisamos ter receio, porque as pessoas, nós aceitamos uns aos outros, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, cada um tem, porque nós em Jesus nós aceitamos uns aos outros. Como assim e isso é isso que Jesus queria. Os irmãos têm dúvida? Eu não tenho dúvida. Eu tenho noção disso. E a igreja primitiva era assim. Em Atos 2:42, nós vemos realmente como é que eles viviam. A igreja primitiva, aquela igreja que despoltou logo de início, quando Pedro é levantado cheio do Espírito Santo para evangelizar, para falar da palavra de Deus, ele com uma grande ousadia ele fala em que 3.000 pessoas